Opa, Thaís! Salve, salve, Toledo! Eu sou José Roberto de Toledo e esta é A Hora, podcast sobre notícias aqui no UOL. Eu sou Thaís Bilenque e toda semana a gente bate um papo sobre os principais assuntos do noticiário. Hoje, hein? A Hora. Eleição começa a toda. Supremo em chamas. Lula em escala 7-0. A hora e a vez de a onça beber água em paz. E na hora extra deste sábado, o eleitor desce do muro. Quer entender o que aconteceu essa semana? Chegou a hora. Thaís Bilenque, onde a senhorita está? Estou em Brasília, diretamente da capital federal, nesse grande dia que gravamos, 5 de fevereiro de 2026, dia de aniversário do apresentador. É seu aniversário? Seu aniversário. Parabéns, Toledo. Eu e os ouvintes e todos os horistas comemoramos a sua existência hoje. Muito obrigado, Thaís Bilenque. E eu e todos os horistas comemoramos a sua existência na segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Bom, Thaís Bilenque, você está em Brasília, então eu vou deixar você começar, né? Porque você está mais perto do poder e, portanto, mais perto das notícias. Vamos direto para o que interessa. Bom, Thaís Bilenque, essa semana nós vamos falar de eleição nesse primeiro bloco e saiu uma pesquisa que foi divulgada faz alguns dias, mas quem ouviu o podcast A Hora, que é um podcast que eu recomendo as pessoas ouvirem. Recomendo fortemente. Muito bom, obrigado. E obrigado pela sua parte também, né? Mas enfim, vamos lá. A pesquisa que saiu, a pesquisa Ideia Meio, é uma pesquisa telefônica, que pelo que eu entendi eles vão fazer todo mês. Agora, o resultado é muito parecido com aquilo que a gente discutiu na semana passada. Basicamente, aquelas conclusões que a gente tinha tirado, mas tem uma questão específica que me assustou nessa pesquisa, e eu estou até procurando em outras para ver se o resultado é parecido, que é a quantidade de pessoas que declara não saber em quem vai votar espontaneamente. Esse é um indicador que, se à primeira vista você fala, mas Toledo, e daí, né? Você vem com esses números chatos aí para mim atrapalhar na minha sexta-feira. Não, esse é um indicador muito importante, porque a gente sempre usou isso como uma proxy, como um indicativo do grau de interesse das pessoas pela eleição. Quanto mais pessoas respondem espontaneamente não sabem quem vai votar, mais significa que aquela eleição ainda não está entre as preocupações do eleitor. Só que nessa pesquisa do Ideia/Meio, o número eu nunca vi tão baixo. Deu inacreditáveis 21% de não sabe e 3% de ninguém branco nulo. Quer dizer, se você somar 24, é praticamente um quarto do eleitorado apenas não tem candidato. O que eu nunca vi na minha vida. Eu cubro a eleição desde que elas existem ao final da ditadura, desde 1985. E nunca vi um percentual tão baixo há 8 meses da eleição. Pra você ter uma ideia, se a gente pegar o Datafolha de 2022, só foi dar uma taxa parecida em agosto, quando a campanha eleitoral já estava quase que no ar, né? Com horário propaganda, etc, etc. Então, é uma eleição que guarda algumas semelhanças com eleições passadas, mas ela tem uma peculiaridade que é, você já tem praticamente 3 em cada 4 eleitores com candidato espontâneo, na ponta da língua. Isso se reflete como? O Lula aparece com 31% nessa pesquisa na espontânea. É muito alto, muito, muito alto. E o Flávio Bolsonaro, que é o segundo colocado, deu um pulo enorme de um mês para o outro. O Flávio tinha 6% na espontânea e agora está com 15%. Quer dizer, duplicou, quase triplicou a taxa de espontânea dele, o que mostra, a meu ver, duas coisas. Primeiro, a eleição tende à polarização entre Lula e Bolsonaro, só mudou o primeiro nome do outro candidato, mas o sobrenome continua igual. E sobra muito pouco espaço para que surja uma terceira via. O Tarcísio de Freitas já está enterrado como candidato a presidente, a gente já falou isso a semana passada, mas a posição relativa dos outros candidatos, principalmente o Ratinho Júnior, ou o Caiado e o Zema, não é uma posição de protagonista, é uma posição
de quem vai tentar não passar vergonha no primeiro turno para negociar uma posição no segundo turno. O que você está ouvindo aí em Brasília sobre essa eleição, sobre as articulações, etc.? Bom, para começar, o ano oficialmente foi aberto essa semana, né, com a retomada dos trabalhos nos 3 poderes, quer dizer, Planalto não, mas no Supremo e no Congresso, e aí todos os chefes de Estado, de poder, e os principais ministros, as principais lideranças estavam reunidas aqui, e a chave mudou absolutamente, a chave virou para o modo eleição, todos os cálculos políticos, inclusive na relação governo-congresso, judiciário e tal, já está passando pelo cálculo eleitoral. O que eu ouvi muito no Palácio do Planalto, eu tive com assessores do Lula que convivem diariamente com ele, e a gente vai falar ao longo dos 3 blocos sobre isso, né? E no terceiro bloco eu conto algumas das histórias dessa semana de reencontro entre Lula, Davi Alcolumbre, Hugo Mota e tudo mais. Mas o que dá para adiantar já desde agora é que esse modo eleição foi muito disparado pelo Lula desde que voltou das férias, então ele começou a sentar e o Lula faz o xadrez eleitoral, ele monta o tabuleiro da mesma forma que ele montava nos anos 90, nos 2000, que é meio analógico, entre aspas, né? Porque ele faz estado por estado, palanque por palanque, raciocina regionalmente, para ir pavimentando, organizando a cena nacional. Tem gente que vai dizer, olha, mas agora, com rede social, pós-Bolsonaro, é uma narrativa mais unificada nos estados e tal, mas o Lula opera sob a outra lógica. Agora, quem que tá certo? É ele ou não, aí a gente vai saber em outubro. Mas o fato é que ele está dedicado, e ao lado dele, Gleisi Hoffmann, os principais ministros ali da Casa Civil, Rui Costa, enfim, mas ele e Gleisi muito dedicados a essa montagem, e do PT, o Edinho Silva muito próximo, montando estado por estado, e Lula está com uma vontade de disputar. A gente começa o governo, né, Toledo, com o 8 de janeiro, aí fica um tempo em reação ao 8 de janeiro, a questão da democracia, das instituições, aí o governo entra naquela baixa, né, naquela falta de ânimo, e depois vem melhorando, ao ponto de agora ele está sendo descrito como um momento mais animado, um momento mais confiante, ele está querendo demonstrar essa confiança na reeleição, então tem várias historinhas assim, que vão mostrando esse pique do Lula. E esse pique do Lula se sente, por exemplo, na disposição dele, os palanques regionais, além da questão de rede social e tudo mais, é o que vai definir a chapa nacional. Porque hoje o vice dele é o Alckmin, certo? E o Alckmin é uma grata surpresa para o Lula. Ele diz muito para o próprio Alckmin, muito no entorno dele, o quanto ele nunca imaginou que ia encontrar um vice da qualidade, entre aspas, do Zé de Alencar, que foi o vice nos 2 primeiros mandatos. E ele diz que o Alckmin está à altura, se não maior ainda do que o Zé de Alencar, pela animação, pela generosidade, a lealdade, pela disposição do trabalho. Então ele está realmente com uma boa relação com o Alckmin, convida o Alckmin para tudo que é grande e importante de conversa de política. Se por acaso esquecem de convidar, né, na assessoria do Lula, esquecem de convidar o Alckmin, ele dá bronca depois, ele faz questão inclusive porque uma das críticas que ele fez à Dilma Rousseff é que ela não incluía o Michel Temer, seu vice, nas rodadas de política, né, e deu no impeachment. Então, e o Alckmin, você já relatou, ele não está com disposição de disputar governo, de disputar a eleição que não seja na vice e tudo mais, mas não está descartado. Assim, as pessoas que estão nessa montagem de chapas dizem que sim, o Lula, inclusive na entrevista que ele deu ao UOL nessa quinta-feira, ele fala que Haddad e Alckmin têm um papel a cumprir em São Paulo. O melhor do cenário, segundo as pesquisas atuais que o Planalto tem, era o Alckmin disputar o próprio governo do estado. Ele é o candidato do grupo com mais potencial. E aí, com isso, abriria essa vaga, e para essa vaga de vice também vale o cálculo eleitoral, que eu não vou ter o MDB inteiro, eu não vou ter o PSD inteiro, mas eu não tinha nada do União Brasil quando o governo começou, e agora eu tenho 3 ministros e alguns estados apoiando. A lógica vale para também esses outros partidos na eleição, e se trouxer, por exemplo, o Renan Filho, ministro dos Transportes, o MDB de Alagoas, para a chapa presidencial, que é um ministro que também foi uma boa surpresa para o Lula, com quem ele também
se deu bem, se impressiona com a capacidade de trabalho e tudo mais, bom, aí traz uma parte importante do MDB, e mesmo que alguns estados liberem para apoiar outro candidato, ele consegue agregar mais. E isso está na conta também. Mas primeiro ele vai ter que fechar, né, essas chapas regionais para chegar na chapa nacional. Peraí, vamos dar um freio de arrumação aí. A gente tem um cenário que as pesquisas estão mostrando, e uma vem confirmando a outra, que tende a polarizar Lula e Flávio. E os dois têm a mesma característica. Tem uma base, um piso forte. No caso do Flávio, é um piso que ainda está subindo, mas já subiu muito rapidamente, que é o piso do pai. E ambos têm um teto baixo. Então, o intervalo que sobra entre o piso e o teto que eles podem operar é um intervalo estreito. E os dois têm a mesma característica. O Tarcísio, que talvez tivesse um pouquinho mais de teto, está descartado. Então, essa discussão está superada. O que significa isso? Significa que, de um lado, vai ser uma eleição, um tentando aumentar a rejeição do outro, porque quem tiver a maior rejeição vai perder no segundo turno. E segundo, você precisa de todo e qualquer voto que você conseguir a mais, porque vai ser muito difícil conquistar voto do adversário, e a faixa de, digamos, indecisos ou de oscilantes, né, que podem ir para um lado ou ir para o outro, essa faixa ela nunca esteve tão pequena. Nós vamos falar disso no episódio do A Hora Extra desse sábado. Agora, na prática, como é que traduz isso? Traduz nisso que você está falando e explica por que o Lula já saiu acelerando logo de cara essa semana. Porque a campanha nos estados, você falou, é analógico, né? Mas nesse caso eu acho que é uma analogia que funciona com, perdão do trocadilho, porque como a faixa é muito estreita, você precisa fazer uma campanha forte nos estados para ganhar 1 pontinho, 2 pontinhos em cada estado, que isso pode fazer toda a diferença no final, porque vai ser uma eleição apertada. E aí, quando a gente olha para os estados, a gente vê que os maiores colégios eleitorais do país estão indefinidos. Então eu sugiro para você a gente ir um por um, infelizmente não vai dar para passar pelos 27, mas vamos começar por São Paulo, que é o maior colégio eleitoral. Você já deu uma palhinha boa aí adiantando. É uma eleição que o Tarcísio corre risco de ganhar por WO, né? Porque ninguém quer ser candidato a governador de São Paulo do lado da oposição. Nem ele queria ser, né? O Tarcísio está sendo obrigado a ser candidato à reeleição. Mas já sai favorito, como todo incumbente que tem uma avaliação razoável. E do outro lado da oposição você tem o Haddad, que não quer ser. Mas o Lula quer que ele seja, vai ficar um puxando a corda para um lado, outro puxando a corda para o outro, e enquanto isso a eleição já está rolando. O Alckmin já falou que não quer, mas ainda existe, você estava dizendo que existe essa possibilidade. Então, em São Paulo é um problema hoje para o Lula. Rio de Janeiro também está indefinido, e Minas Gerais também, então está meio complicada a situação, né? Rio de Janeiro e Bahia tiveram mudanças nesses últimos dias. A Bahia, no momento em que o PT bate o pé e diz que precisa de uma chapa pura, então vai o Jerônimo Rodrigues para reeleição no governo, Jacques Wagner tentar a reeleição no Senado, e o Rui Costa, ministro da Casa Civil, quer disputar o Senado, falta um espaço para o senador do PSD, Ângelo Coronel, que ia tentar a reeleição. Ele é rifado, fica ofendidíssimo e se alia ao ACM Neto, que vai concorrer contra o Jerônimo pelo União Brasil. Se alia ao ACM Neto, provavelmente vai se filiar a algum partido da base da coligação do ACM Neto para tentar o Senado do outro lado. Um cara que era muito próximo do Otto Alencar, que é o presidente do PSD na Bahia, conhece as entranhas do partido e da chapa do governista, né, da chapa PSD-PT, vai disputar contra eles do lado de lá, e aí com uma pitadinha a mais de dificuldade, que foi o Ronaldo Caiado, e para a Bahia, no comecinho do ano, mostra para o ACM Neto algum interesse de dar um jogo entre eles ali, de dobradinha, né, nacional, estadual. Começa uma enorme especulação sobre o ACM Neto se filiar ao PSD do Kassab.
Kassab tem que intervir, ir a público, dizer que quem decide filiação e chapa na Bahia é o Otto Alencar, quer dizer, ele autoriza o Otto Alencar, e aí se sacramenta esse racha na chapa interna, mostra que duas coisas, né, Toledo? Primeiro, a prioridade aí na Bahia foi o Senado. O governo, a candidatura à reeleição do Jerônimo não é considerada tão forte assim. E o Neto é um quadro que é levado a sério na Bahia. Então, eles priorizaram a chapa do Senado, o Rui Costa, com essa faísca aí que vamos ver o trabalho que vai dar durante a eleição, que fogo que vai sair dessa faísca. Tudo bem, mas na Bahia ainda, pelo que você está relatando, e é muito interessante, apesar de você ter perdido um aliado de um partido que é importante, o PSD, que provavelmente vai ficar liberado em cada estado, vai ser uma decisão, né? Não vai ter uma unidade, o Lula ainda leva vantagem, porque o governador da Bahia, estão governando lá o estado já faz 2 décadas, enfim, tem 2 candidatos fortes ao Senado, tem um candidato que é governador na cadeira disputando a reeleição. De todas esses 4 estados que a gente mencionou, talvez seja o melhor, né? Agora, no Rio, é bem complicado, porque é praticamente uma eleição de candidato único, né? É uma eleição de candidato único, mas ela é tensa. Então, o que acontece? O Paes, prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, considerado favorito, desde que se elegeu prefeito, considerado favorito ao governo do Rio. Em 2026, é do PSD, foi um aliado próximo do Lula nos primeiros mandatos, nunca esteve muito próximo no terceiro mandato do Lula. E aí, numa reunião no começo de janeiro, ele vai até Brasília, Lula recebe Eduardo Paes no Palácio com uma jornal na mão, e nesse jornal, no Globo, tinha uma entrevista do vice, do Eduardo Paes, criticando a política de segurança pública do Lula. E o Lula passa o recibo, fala, segundo ele contou para aliados e do Paes também, a história é que ele fala, eu peguei na sua mão quando você não era ninguém, Eduardo. Eu, Sérgio Cabral, minha mulher não queria que a gente nem cumprimentasse você, a gente pegou, você se elegeu, e agora você não precisa mais de mim. Eu tenho lá sou um pouco conhecido no Rio de Janeiro também. Mas, né, e aí, né? Ele estava querendo cobrar um posicionamento dele, e o Paes, não, veja bem e tal, eles conseguiram distensionar essa conversa. E o Paes, até naqueles momentos de ápice de especulação sobre a candidatura do Tarcísio, chegou a elogiá-lo publicamente, falar para ele ir para o PSD, então ele estava um pouco assim. As pesquisas no Rio de Janeiro, as pesquisas internas do governo, mostram o Flávio ligeiramente à frente no Rio de Janeiro. O Rio é um estado arisco, né, para o eleitorado petista, para o Lula, quer dizer, né, um eleitorado arisco. E, portanto, o Eduardo Paes não está passando muita confiança de que o palanque dele está seguro para o Lula e só exclusivamente para o Lula. É o terceiro maior colégio eleitoral do Brasil, né? Então, vamos falar então do segundo. Então a gente já viu que São Paulo está complicado, Rio de Janeiro é uma incógnita e Minas Gerais. Minas Gerais, pelo que eu pude apurar, está ainda mais complicado, porque o governador, que vai sair daqui a pouco da cadeira, o Romeu Zema, é candidato a presidente e diz que vai até o final, né? Ele é do Partido Novo, vai lá marcar a posição, tentar fazer uma bancada de deputados federais do partido. Obviamente não vai chegar no segundo turno, mas é candidato. O vice é o candidato dele à própria sucessão, né, o vice-governador, que está em outro partido. Foi para o PSD também. Você vê que o PSD é chave em São Paulo, porque o Kassab é o braço direito político do governador Tarcísio de Freitas. No Rio de Janeiro é o partido do prefeito, o Eduardo Paes, que é o favorito para ser candidato a governador. Na Bahia foi o partido que deu ruído, né? Ficou excluído da chapa. E em Minas é o candidato que teoricamente seria favorito na eleição de governador, mas é um candidato desconhecido. Ele vai ter que comer muita poeira nas estradas mineiras, que a maioria está asfaltada, não vai ter tanta poeira assim, mas enfim. Vai ter que rodar. Minas é o estado que tem o maior número de municípios no Brasil, tem mais de 800 municípios, para se tornar conhecido e emplacar. O Flávio Bolsonaro não está botando muita fé nesse apoio desse cara, do vice que é o candidato do Zema, porque afinal de contas ele é o candidato do Zema. Quem garante que ele não vai ficar ali numa posição vai, não vai, apoia o Zema um pouquinho, depois apoia o Flávio um pouquinho. Então, pela desconfiança, o Flávio cogita lançar um candidato dele lá, do PL, lá em Minas Gerais, mas não está certo quem seria. Tem muita pressão
sobre o Cleitinho, né, que é senador, foi eleito muito bem na eleição passada, mas também não tem muita... está indefinido ainda. E do lado da esquerda, ou seja, palanque para o Lula, também não tem candidato definido e não tem nenhum nome assim que vai ser acachapante para trazer votos para o Lula. O Lula vai ter muito mais voto lá do que o candidato a governador da esquerda, suponho eu. O que você acha? Eu acho que o problema de Minas é que os candidatos que estão sendo cogitados podem ir para um lado como para o outro, né? E Minas Gerais pode ser muito decisiva na eleição. E é um estado que não está, nem o papel do Zema na campanha nacional está clara e tampouco os candidatos estaduais. Você tem o Nicolas Ferreira, que também sempre é lembrado para disputar, é um puxador de votos importante, então é outro estado onde, com certeza, os dois lados, os três lados, vão prestar muita atenção, dedicar muito esforço para conseguir bons lançamentos, né? Boas candidaturas. O que eu estou depreendendo dessa nossa conversa aqui, Thaís, é que nós vamos falar muito mais sobre a campanha nos estados, nessa eleição, do que a gente costuma falar ou costumava falar nas eleições anteriores, porque se a eleição é apertada, se quem ganhar vai ganhar por uma margem pequena e todo voto vai contar, especialmente a eleição estadual nesses maiores colégios eleitorais vai ser estratégica, né? Vai ser fundamental e não tem nenhum dos dois candidatos favoritos numa posição muito tranquila, que pode relaxar e falar, não, estou garantido já em São Paulo, no Rio, em Minas, na Bahia, né, e vou ficar aqui gravando vídeo para o TikTok, né? Enfim, acho que vamos voltar a falar muito disso, né? Com certeza. Thaís Bilenque, descobrimos essa semana que tem ministros no Supremo Tribunal Federal que ouvem a hora com muita atenção, né? Essa semana, Toledo, foi a volta dos ministros para o trabalho, né, para o Supremo, depois de um recesso, que foi o recesso em que estourou o caso Master. Então, e o Supremo no centro do escândalo, quer dizer, esse reencontro era um reencontro muito importante, principalmente para as pretensões do presidente Edson Fachin de construir algum tipo de consenso em torno do Código de Conduta. A pauta que ele escolheu, inclusive, era para isso, era para medir a temperatura da possibilidade de ter alguma articulação em torno desse assunto. Ele escolheu o julgamento de 2 ações sobre o papel dos magistrados, a liberdade dos magistrados nas redes sociais, que é um assunto bastante ligado, né, às discussões em torno desse Código de Conduta. E aí, quando a sessão começa, era assim, cotovelada, muita atenção, e aí conversando com os ministros fora das câmeras, né, de trás das câmeras, nos gabinetes, é muita cotovelada, está muito tenso e está muito dividido. Então, o ministro que você está mencionando é o Alexandre de Moraes, que era o relator dessas ações, portanto foi quem mais falou. Ele fez dobradinha com o Toffoli em vários momentos reiterou alguns pontos levantados, mas o que eles dois fizeram, sobretudo o Alexandre de Moraes, foi rebater as cobranças que eles vêm sofrendo desde que o escândalo do Master estourou e que embasam esse projeto de Código de Conduta para os ministros. E o Alexandre de Moraes foi muito veemente ao rejeitar a interpretação que o constitucionalista Oscar Vilhena fez e que a gente trouxe aqui no programa na semana passada, que é a interpretação que ele faz de um artigo do Código de Processo Civil, que basicamente, na leitura do Oscar Vilhena, impedia os juízes, os ministros, de julgarem casos em que uma das partes é ou um parente do ministro ou advogado é parente do ministro, portanto, que tenha parentes no processo envolvidos. Na leitura do Oscar Vilhena, que não é uma leitura isolada dele, esse artigo ele era fundamental para evitar conflito de interesse no Supremo Tribunal Federal. Em 2023, o Supremo declara esse artigo inconstitucional, e aí, quando você vê que o relator do caso Master no Supremo, Dias Toffoli, né, tem 2 irmãos e um primo que já tiveram negócios
na teia de investimentos do Banco Master. E que a esposa do ministro Alexandre de Moraes, o escritório de advocacia da família, fechou um contrato com o Banco Master, o conflito de interesse, a suspeita de conflito de interesse começa a ficar incômoda, né? E você não tem, na legislação vigente, sobretudo depois da derrubada desse artigo, uma obrigatoriedade desses ministros se declararem suspeitos ou impedidos. Então, essa é a crítica que o Oscar Vilhena, e não só ele, fazem, e que reitera, corrobora a necessidade de um código de conduta. O Alexandre de Moraes disse que isso, durante a sessão, né, ao vivo e a cores, disse que isso era má-fé, de quem quer dizer que, então, o conflito de interesse está legalizado no Supremo Tribunal Federal, que ele e os outros tem um grupo muito articulado, muito vocal, muito forte de ministros que, em geral, atuam, se alinham, né, em grandes temas. Então, o Toffoli vai muito com o Gilmar Mendes, que é o decano, então ele tem poder de articulação muito forte, junto com o Alexandre de Moraes. O Flávio Dino, ele se alinha muito politicamente, mas não concorda necessariamente com todos esses pontos. Ele não se pronunciou publicamente, mas é um grupo muito bem articulado, e eles já disseram, o Alexandre de Moraes já disse publicamente mais de uma vez, que o que um código de conduta poderia impor aos ministros do Supremo já está imposto pelas outras normas vigentes, da Constituição, a Lei Orgânica da Magistratura, a LOMAN. Então, eles têm esse argumento central para dizer que, inclusive, eles têm documentos tabelados, olha, ponto a ponto. O que o Código de Conduta vai colocar, segundo a Carmen Lúcia, que é a ministra escolhida pelo Fachin para ser a relatora desse projeto, dos pontos que ela já deu declarações dizendo que seriam importantes, qual legislação atual já enquadra os ministros do Supremo, né, para tentar dizer que não precisaria de um Código de Conduta. E aí Toffoli e Alexandre de Moraes fizeram uma dobradinha, em que várias vezes o Alexandre de Moraes rebatia uma crítica e levantava a bola e o Toffoli cortava, reiterando essa posição. E nos bastidores, muita atenção e crítica à atuação do Fachin, que, segundo esse grupo, não articulou com os outros ministros essa proposta. E como o Supremo está sob cobrança e pressão da opinião pública por causa do caso Master, é como se o Fachin estivesse jogando com a opinião pública contra, né, seus pares de toga, seus pares no Supremo, e isso incomoda muito esse grupo de ministros. Então a tensão está explícita, está evidente, é palpável no Supremo. Eu conversei essa semana com a professora Elisa Machado, que deu entrevista para a gente aqui durante as nossas férias, é uma constitucionalista também, e ela até publicou um artigo nessa quinta-feira na Folha. Eu achei bem interessante o que ela diz. Ela diz que, primeiro, o próprio Supremo não quis se sujeitar ao CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Foi uma decisão colegiada, falando, não, esse negócio de CNJ aí é bom, mas é para os outros. Para a gente é que manda aqui. E todas as decisões, segundo ela, mais importantes foram nessa linha de que nós somos um órgão à parte e tudo que já existe é suficiente para que a gente seja regido e corrigido, né, pela legislação, mas a última palavra é nossa. E aí o ponto dela é, bom, se a última palavra é dos ministros e a maioria pensa assim, o Código de Conduta, mesmo se aprovado, vai também estar sujeito à interpretação dos ministros, né? E, portanto, pode ser mais um documento que eles próprios vão dar a interpretação que mais lhes convém e não necessariamente aquela que se pretendia que fosse adotada. E o que ela diz, fala, olha, no fim, esse código de conduta, se aprovado, vai acabar servindo para quê? Para tentar dizer, para o Supremo tentar dizer que ele se autorregula, que ninguém precisa se meter. Ou seja, é mais um instrumento de autopreservação do que uma regra de fato que vai ser seguida e aplicada para evitar esses conflitos de interesse, por exemplo. Enfim, acho que nada indica que esse conflito termina, mesmo que tenha a decisão de aprovar esse código de conduta, que, pelo que você está falando, está longe de ter unanimidade, né? Longe de ter unanimidade, e seja o desfecho que venha a ter esse caso, eu vejo alguns problemas mais imediatos, de menor prazo, de curto prazo.
O Fachin, esse é o, digamos assim, ato inaugural dele na presidência do Supremo Tribunal Federal, num ano de eleição, num ano que tem um caso master, que é um caso muito grande, que envolve muita gente muito poderosa pela frente. A animosidade que se criou em torno dele pela decisão e pela forma como ele colocou a prioridade nesse código de conduta, vai fazer o tribunal voltar a ter cenas, né, de debates acalorados, para dizer o mínimo. E que é uma coisa que acaba enfraquecendo o Supremo, sendo que impeachment de ministro, limite de mandato, limite a decisões individuais são bandeira eleitoral dos candidatos ao Senado, sobretudo no Brasil. E a campanha do Senado é a campanha mais tensa e que pode mudar mais a cena política brasileira a partir do ano que vem. Um Supremo conflagrado, né, com disputas internas que às vezes vão irromper da superfície, vão vir à tona, é um Supremo que fica mais suscetível a uma campanha eleitoral pesada contra os próprios ministros. Isso, número 1. Número 2, a escolha da Carmen Lúcia e as declarações que ela deu enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ela é presidente do TSE até metade desse ano. Ela passa o bastão para o Cássio Nunes Marques, que vai ser o presidente do TSE durante a eleição. Ela colocou algumas normas para todos os tribunais eleitorais do país de como os magistrados devem se comportar durante a eleição, com várias restrições. Ela tampouco compactuou essa lista, né, de normas para os magistrados no próprio TSE. Então, já saiu o ruído do TSE na hora em que ela fez essa iniciativa. Quando o Cássio Nunes Marques assume, começa a eleição, você vai ter de novo um cenário lá com eventuais disputas, discordâncias, né, e que vai com um efeito cascata para as instâncias inferiores da justiça eleitoral. Se a casa não estiver arrumada até a eleição, Toledo, isso pode se agravar durante o processo eleitoral, é um processo muito tenso, que vai ser difícil, com muita desinformação, inteligência artificial no nível nunca antes visto, sendo usado a favor e contra, sobretudo. Portanto, não é um assunto fácil, né, e que vai requerer muita habilidade política para ser minimamente contornado até lá. Bom, e enquanto os ministros se desentendem e não conseguem criar jurisprudência sobre as suas próprias ações, né? Ou seja, não tem acordo entre eles sobre como devemos nos comportar, o caso Master continua seguindo. E hoje eu ouvi de um cientista político uma comparação que tem todo o sentido, que é o Vorkara, uma espécie de Epstein do Brasil, né? Porque não pelo lado que ficou mais conhecido, que é o lado da exploração sexual, mas pela estratégia ou pela tática dele de se aproximar de todo mundo na política, né? E de ser absolutamente não ideológico. Ecumênico, não sei se aplica assim do ponto de vista da... não deixa de ser um tipo de religião, a religião do poder, né? Mas você tem razão, ele vai para todo lado e tentou se aproximar de todo mundo, e agora, quando o caso estoura, isso é um fator que lhe ajuda, porque respinga para todo lado e, enfim, né? Todo mundo vai pensar duas vezes, talvez. Mas um caso, independentemente dessa polêmica, daí a gente acaba discutindo a forma e não discute o conteúdo, né? Quer dizer, a gente devia estar discutindo o que o escândalo do Master significa, o que os atores políticos fizeram efetivamente participaram ou não dos esquemas criminosos do banco, dos seus acionistas, etc., e como essa instituição lavava dinheiro e ocultava patrimônio. Cada minhoca enxadada que você dá, você pega uma minhoca ali, nesse caso, revelando novos esquemas. E eu soube essa semana que, em um caso correlato, que é o caso do PCC, o envolvimento dele, a lavagem de dinheiro do PCC, do crime organizado, pela REAG, tem novidades, porque a defesa do Beto Louco e do primo, da Mohamed, que eram os operadores financeiros do PCC, estão foragidos, procurou vários, como eu já relatei aqui antes, né? Procurou várias partes da investigação para tentar fazer um acordo de delação, e ao que me consta, a novidade é que há uma conversa estabelecida entre a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo
e a defesa dos dois em torno dessa possibilidade, uma vez que a Procuradoria-Geral da República não se pronuncia nem publicamente, nem internamente para os seus pares para dizer se vai fazer ou não vai fazer, muito pelo contrário, né? Ou seja, a gente tem uma eleição apertadíssima, com muita disputa, com indefinições importantes na política, por Estado, como você, nas suas palavras, um Supremo conflagrado e 2 casos absolutamente explosivos no meio da investigação, podendo ter novidades a qualquer momento. Ou seja, vai ser um ano fácil. Tranquilo tudo isso, porque a relação com o Congresso está tudo suave também. Então, é sobre isso que nós vamos falar agora. Thaís Bilenque, você aí em Brasília viu cenas de política explícita nos últimos dias. Conta pra gente. Foi suave mesmo essa semana nesse sentido, eu tava brincando, né? Mas porque eles voltaram no modo eleição, né? Tanto Lula quanto Davi Alcolumbre, presidente do Senado, Hugo Mota, presidente da Câmara, e seus principais aliados, líderes dos partidos, voltaram em modo eleição. E no modo eleição, quanto menos o caso Master der trabalho, melhor. Quanto mais matérias com apelo popular forem aprovadas, melhor. Daí a aprovação do Vale Gás, né, nessa primeira sessão do Congresso, de uma medida provisória que ia caducar, Câmara e Senado aprovaram sem ruído nenhum, aprovaram também aumento de servidores, dos salários, que acabou dando um pouco mais de ruído, mas voltaram num clima, assim, quase de despedida. E aí tem algumas cenas muito curiosas dessa semana de reencontro. Na segunda-feira, os poderes se frequentam na abertura dos anos, né, judicial, do legislativo, e aí no Palácio do Planalto também teve um grande evento que reuniu os 3 poderes. No Supremo, na segunda-feira, na abertura do ano judicial, o Lula foi, o Rui Mota e Davi Alcolumbre foram, e os ministros estavam lá, e quando eles chegam para a solenidade de abertura, o Edson Fachin, presidente do Supremo, avisa que o Nunes Marques atrasaria cerca de meia hora e que ele queria esperar o colegiado completo, menos o Fux, que por motivo de saúde não viria, ele queria esperar todos estarem presentes para começar. E consulta Lula, Davi Alcolumbre, se tudo bem, e eles falam, tudo bem, então mais de 30 minutos de atraso significa mais de 30 minutos de conversa, de cafezinho. Desculpa, Thaís Bilenque, o Lula, o Davi Alcolumbre, o Hugo Mota e todos os outros ministros tiveram que esperar o Cássio Cunha meia hora para começar a sessão? Esse foi o relato lá do Senado de quem estava com o Davi Alcolumbre e tá com moral o Cássio Cunha, hein? Bateram papo, e aí o Davi Alcolumbre tem um jeitão, ele dá abraços de urso, né, nas pessoas, e sempre fala saudade e tal. Aí o Lula viu o Davi Alcolumbre, deu um abraço e falou saudade. Aí o Davi Alcolumbre, saudade, presidente, como é que foi de férias e tal. Ele falou que ficou 40 dias no Amapá, que enquanto um vai esquiar não sei aonde nos Estados Unidos, o outro vai para um resort não sei aonde. Um resort no interior do Paraná. Ele falou, eu fiquei 40 dias no Amapá, pus o celular no modo avião, fazendo política no estado e tal. Então eles ficaram ali, e aí na quarta-feira o Lula marcou um jantar, que seria com Davi Alcolumbre, Hugo Mota e os líderes dos partidos das 2 casas na Granja do Torto. E aí nesse encontro eles conversaram e decidiram que o do Senado aconteceria só na volta do Carnaval, porque era aniversário de Macapá na quarta-feira, portanto a Alcolumbre ia voltar para o estado, e vários líderes também não tinham voltado do Senado para Brasília nessa semana, então eles decidiram adiar, e aí ficou só o jantar com a Câmara dos Deputados na quarta, na Granja do Torto. E antes disso, então, você tem a abertura do Judiciário, em que, né, o Fachin fala do Código de Conduta, gerou esse climão no Supremo. Depois, o Lula fez um evento no Palácio do Planalto sobre feminicídio, de combate ao feminicídio, e foram, de novo, Davi Alcolumbre e Hugo Mota com esposas, Edson Fachin com esposa, e ministros, líderes e tal, foram ao Palácio do Planalto, fizeram um encontro muito, assim, do ponto de vista, assim, dos chefes de poderes todos lá, mas não tão badalado, assim, de outras lideranças e um evento mais institucional do que político, eu diria. E à noite, Lula recebe na Granja do Torto.
E esse jantar na Granja do Torto com o Hugo Motta, eu acho que é um jantar que foi mais simbólico, foi bastante simbólico. O Lula estava leve, cantou, né, quase que dançou ali. Então, antes, quando ele começa a falar, ele pede para o Stuckert, que é o fotógrafo oficial da presidência, era o DJ. Aí ele fala, eu acordei hoje cantando prepare o seu coração para as coisas, que eu vou contar, a música do Geraldo Vandré, na voz do Jair Rodrigues, ele pede para o Stuckert pôr para tocar, e aí ele começa a fazer um discurso e tal. Nesse discurso, praticamente uma despedida da Gleisi Hoffmann, que vai disputar o Senado pelo Paraná, vai deixar o ministério, e do Haddad, que vai deixar o Ministério da Fazenda, e ainda não está claro qual ser e qual campanha ele vai fazer. Mas ele elogia muito a Gleisi e o Haddad, e ele serve pirarucu frito, ensopado e pirarucu com tucupi. E aí, quando ele vai servir o jantar, ele pôs outras músicas ao longo do discurso, ele pôs o samba enredo da Acadêmicos de Niterói, que vai homenageá-lo nesse carnaval, depois botou Caminhando e Cantando, ele estava no espírito Geraldo Vandré. E aí, quando ele vai servir o peixe, ele fala que o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, mas que tem muita entrada com o Lula e estava nesse evento, que estavam lá o Haddad, a Gleisi Hoffmann, o Rui Costa, que na Casa Civil faz muita política com o Congresso, e o Alexandre Silveira. O Lula conta que o Silveira deu 40 pirarucus para o Lula, e que ele pôs no lago do Palácio, e que os peixes são predadores e começaram a comer os patinhos da Janja. E que ele pescou alguns peixes, e que os peixes que eles estavam servindo eram esses peixes que o Silveira tinha dado, que é o pirarucu. Então tinha pirarucu frito, pirarucu ensopado e pirarucu com tucupi. Festival de pirarucu na Granja do Torto. E aí que essas menções, né, ao Alexandre Silveira eram também um elogio, embora, enfim, desse jeito Lula, né, de ficar fazendo brincadeira. Alexandre Silveira, que é candidato em Minas Gerais, mas não se sabe exatamente a quê, porque segundo perguntaram lá para ele o que ele ia fazer, ele falou, sou um soldado do presidente Lula, posso ser candidato a governador, a senador, a deputado ou a nada, ele é quem manda. Como bom mineiro, fala e não diz nada às vezes, né? Enfim. O Lula, então, aí ele vai passar a palavra para o Hugo Motta, faz mais elogios e diz que o Motta podia contar com ele, Lula, sobretudo nos momentos difíceis e tal. E aí o Motta faz um discurso mais protocolar, assim, agradece, sem grandes efeitos, assim. O clima era muito... Para quem estava lá, eu conversei com 3 pessoas que estavam no jantar, né? O clima era um clima, assim, muito ameno, muito agradável, muito leve. O Lula estava mostrando disposição, essa vontade de eleição que a gente já está falando, que ele tem, né? Confiança na reeleição dele, mostrando, sabe, desprendimento, enfim, disposição. E aí eles focaram as pautas prioritárias para o Congresso. O Congresso esse ano vai trabalhar 6 meses, né? No segundo semestre já vai estar todo mundo oficialmente nos seus estados. E nesses 6 meses em Brasília também pensando nas eleições nos seus estados. Então a pauta tem que ser uma pauta escolhida. E a pauta escolhida pelo governo tem algumas outros pontos e tal, mas os projetos com maior visibilidade são 3. É a PEC da Segurança Pública, que é um assunto delicado, a gente fala muito disso. E aí tem o fim da escala 6x1, que o governo decidiu encampar neste ano eleitoral, e tem a regulamentação dos trabalhadores por aplicativo, iFood, Uber, etc. São as 3 grandes pautas com maior reverberação popular que o Lula priorizou para esse ano eleitoral. Aí, Toledo, o que temos, né? A pauta do 6x1 é uma pauta que eu conversei com o Cláudio Cajado, que é um deputado da Bahia, do PP, do Partido Progressista, ligado ao Ciro Nogueira, próximo do Hugo Motta, não é da base. Lá na Bahia, o PP não está na base do Lula, e no Congresso ele também não é necessariamente governista. Ele diz que é muito difícil alguém votar contra o fim da escala 6x1 em ano eleitoral, né? Então, assim, é uma escolha estratégica do Lula. O que está em debate é acabar com a escala 6x1 e aprovar uma escala 5x2. Só que quantas horas por dia? Então, o governo, o Boulos, falei com o Boulos e com assessores dele, que é quem está levando essa articulação à frente, eles querem que seja no máximo de 40 horas semanais.
5 por 2, 40 horas semanais. O Cajado fala em 5 por 2, 44 horas semanais. Setores empresariais já estão se articulando em São Paulo, eu sei de grupos empresariais que estão se articulando para se contrapor a essa proposta do 6 por 1. Os congressistas vão ficar de mãos atadas, porque você se opor a uma pauta popular como essa em ano eleitoral, você vai ter que responder depois nas urnas pelas decisões que você faz. Tudo bem, você tem toda a razão, é absolutamente impopular você se colocar contra uma redução de jornada de trabalho. Mas, mesmo estando o financiamento de campanha por pessoas, por empresas, né, por pessoas jurídicas proibido, a gente sabe que as empresas têm um papel grande nas eleições e se elas estão contra, os deputados vão ficar numa posição difícil entre a cruz e a caldeirinha, né? Porque se for ganhar voto, vai perder dinheiro. Se for ganhar dinheiro, vai perder voto. Por isso, teremos dias animados. Quando voltar do carnaval e finalmente começar esse assunto, a regulamentação de aplicativo é outra que vai dar muito o que falar, porque, como a gente já falou aqui no programa antes, existe uma discussão sobre a taxa mínima de entrega para os entregadores e as plataformas são bastante contrárias a fixar um valor mínimo. E é uma área que a gente viu no ano passado, eu já falei isso, mas eu vou falar de novo porque eu não me canso de repetir. O item que mais cresceu na cesta de inflação do IPCA, que é um dos índices de inflação do IBGE, foi corrida por aplicativo, ou seja, transporte via aplicativo, vulgo no Brasil é quase, né, monopólio do Uber mais o 99. Subiu mais de 50%. E você conversa com os motoristas, eles falam, mas vem cá, você ganhou 50% a mais esse ano? Ele falou, não, esse dinheiro ficou todo para as plataformas. E esse é um jeito clássico que você vê na literatura delas operarem. Elas entram no mercado com preços subsidiados, acabam com a concorrência ou deixam a concorrência numa situação delicada e quando elas têm, se não monopólio, têm hegemonia no mercado, aí elas sobem a tarifa e não repassam para os motoristas. Então, acho uma questão de justiça social você regulamentar essas plataformas. Aliás, as outras plataformas, as mídias sociais, as redes que têm essa discussão no Congresso, não entraram nas prioridades do governo nesse ano eleitoral. Não, aqueles projetos para regulamentar os serviços das plataformas, né, toda a discussão que veio na esteira do caso Felca e tal, ficou para depois. O que a gente escolhe fazer é importante, mas o que a gente escolhe não fazer também é importante, diz muito sobre quais são as prioridades reais do governo e quais são as batalhas que ele está querendo comprar no ano da sua reeleição, né? Agora, no caso da 6 por 1, qual a sua percepção? O saldo vai ser pela aprovação, mas se aprovar com 44 horas, a leitura das pessoas vai aumentar a carga de trabalho, não vai diminuir, porque a jornada de 8 horas hoje é meio padrão. Se você colocar mais 50 minutos aí, vai para 8h50, 9 horas, dependendo né? Em alguns dias, você pode ter a leitura exatamente oposta, pode ser um tiro no pé. Né? O que os setores empresariais e oposição ao governo falam, argumentam, é que você precisa liberar as categorias para basicamente negociarem as suas jornadas, os seus dissídios, etc., como já acontece com o dissídio. E que é o que exatamente essa legislação não quer. Né? Ela quer acabar com a escala 6 por 1 para todos os setores. Aí você tem setor de médico, enfermeiro que dá plantão, que tem características próprias e tal, que vão ter que fazer acertos um pouco mais individualizados. A pressão é para que todas as categorias tenham que fazer seus próprios acertos. Agora, o governo está disposto a ir para o enfrentamento com um debate que seja mais amplo. Pelo que eu colhi, tanto no governo quanto na oposição, a expectativa é que avance e aprove. Qual texto vai ser aprovado é onde vai se dar a disputa. Sim. Bom, isso já é uma grande e importante notícia. Quer dizer, eles vão... O número, a sigla, a relação 6 por 1, vai passar, o que vai criar problemas em alguns setores, provavelmente restaurante, hotéis, vai ser um dos setores afetados, mas... teoricamente deve aumentar a procura por mão de obra, porque você vai ter que compensar um dia a menos de trabalho na escala, enfim. Agora, se
o conteúdo for aumentar para 44 horas, aí pode ser um tiro no pé mesmo. Muito interessante, Thaís Bilenque. Vamos ter que acompanhar mais um assunto. Junto com as disputas e os palanques estaduais, 6x1 vai ser assunto eleitoral também. Vai, vamos ficar de olho nessa aí, porque inclusive em São Paulo vai ter muita pressão sobre isso. Já estou entendendo, vendo movimentos fortes assim. É um assunto que vai pegar provavelmente nesses próximos meses. Agora também eu achei curioso eles não terem incluído a regulamentação das plataformas nas prioridades do ano do governo, porque já foi uma bandeira, né? Já foi uma coisa que o governo chegou a definir como prioridade, deu uma esfriada e agora, pelo visto, vai cair no esquecimento, que só prova quão poderosas são essas plataformas, né? São poderosas, fazem um barulho que pode dar um estrago para o governo. E aí não deve ser coincidência o fato de o Lula e o Trump estarem se dando tão bem, né? Porque certamente esse é um assunto que fez parte das conversas entre os dois, porque a gente sabe que o Trump recebeu uma sequência de demonstrações de apoio de todas as plataformas da indústria de tecnologia, desde que ele tomou posse, e tudo tem contrapartida, né? Coincidências não existem, pero que las hay. Exatamente. E assim encerramos o terceiro bloco. Ou tem mais algum bastidor brasileiro? Então vamos encerrar e isso aqui fica um 6x1 de trabalho. Vamos terminar aqui. A gente já trabalha no 6x1, né? Só que é 1x6, na verdade, né? Mas tudo bem. Não, é mentira, gente. Isso daqui não é verdade. A gente não trabalha só na hora que tá gravando, viu? Toledo, a gente vai fazer a hora e a vez da onça beber água em paz. A gente está fazendo uma metáfora ou é concreto? É bem concreto, na verdade, Thaís Bilenque. Como você sabe, eu fui nas férias, eu fui para o Pantanal e fiquei muito interessado em saber o que tinha acontecido lá em 2024, quando houve aquele fogaréu, né? Foi o maior incêndio registrado em décadas no Pantanal, queimou milhões de hectares e vitimou muitas árvores e muitos animais. Quando você vai lá e começa a passear e você vê tudo verde, né? Eu fui em dezembro, janeiro, você pensa, bom, então já se recuperou, né? Porque está tudo verde, você não vê muitos sinais da queimada que tinha acontecido 1 ano e meio antes, mas tem alguns traços que você desconfia. Eu perguntei lá uma árvore que é muito dominante no cenário, que chama-se lixeira, e não tem nada a ver com o que um paulistano pode pensar, tem a ver com o fato de que a folha dela é muito áspera e é usada como lixa, e o tronco das lixeiras estava todos pretos. Eu perguntei, é assim mesmo, né? Os troncos são pretos? Não, isso é porque ela queimou durante aquela queimada, e ficou assim, ela resistiu, sobreviveu, mas o tronco continua preto. Eu falei, bom, mas houve outras consequências? Sim, houve. O Pantanal é um bioma que está acostumado ao fogo. Você tem queimadas periódicas, mas não do tamanho que foi a de 2024. E, em geral, acontece no período da chuva, porque é raio, provocada por raio, e aí aquilo cai numa árvore, começa um fogo, queima uma determinada área, vem a chuva, apaga e você não tem grandes transtornos, e meio que há uma resiliência do bioma às queimadas naturais. Mas com as mudanças climáticas, os períodos de estiagem, né, de seca, aumentaram muito. Em 2024 você teve aquela tragédia, né, que foi aquela queimada. E aí há sim espécies que são afetadas, que quebram a resiliência do bioma. Então, há muitas árvores grandes que não resistiram ao fogo, que morreram. Você não vê porque elas já não estão mais lá, né? Você vê uma ou outra caída, tal, mas é pela ausência que você nota, quer dizer, não é visual, os olhos enganam. E algumas espécies animais, embora
eu tenho avistado muitos animais, algumas, segundo os relatos dos guias, não se vê mais, como por exemplo o tamanduá-mirim, que é a versão, você tem o tamanduá-bandeira, que é o mais famoso, porque tem uma cauda enorme, muito grande e tal, chama muita atenção, mas você tem o mirim, que é, como o próprio nome diz, né, mirim em tupi é pequeno, que ficou muito difícil de avistar depois dessa queimada. E aí eu quis então entender um pouco melhor os efeitos disso sobre a fauna lá, e como a gente tinha avistado várias onças ao longo de vários dias, eu fui conversar com o pessoal do OnSafari, que é uma organização não governamental voltada à preservação das onças pintadas, que já tem quase 15 anos, 14 anos, vai fazer 15 anos esse ano, e que opera só com isso para entender, né, o que eles fazem muita pesquisa, tem o lado mais conhecido é o lado do turismo ambiental, mas é uma instituição que produz muito conhecimento, porque ela monitora muitas onças em diferentes biomas. Ela começou no Pantanal, mas tem atuação na Amazônia, tem atuação no Cerrado, tem atuação na Mata Atlântica. E aí quis entender melhor o que tinha acontecido com as onças. Primeiro, teve uma tragédia, porque uma onça que era monitorada por eles há muitos anos, a Gaia, morreu durante essa queimada. Eles encontraram o corpo dela carbonizado numa área de mata que nunca tinha pegado fogo, e ela foi se refugiar lá porque sabia que era um lugar seguro, mas o fogo era tão grande, tão forte, que queimou essa área, inclusive. Conversei com o Ricardo Arraes e ele me contou que, além dessa tragédia com a Gaia, houve 2 outras onças que eles precisaram resgatar porque sofreram as consequências da queimada. Eu vou contar a história de uma delas, que porque a gente, em geral, conta a história da tragédia, mas não conta os últimos capítulos, né? O que aconteceu depois. Então eu vou contar a história da Itapira. A Itapira, ela já é uma onça especial porque ela é filha de uma outra onça que foi reintroduzida com sucesso na natureza pelo mesmo projeto, o que é um fato raro, se não inédito, você conseguir reintroduzir onças na natureza. E eles acompanhavam já a Itapira desde que ela nasceu, portanto. E ela foi encontrada logo um dia depois que o fogo tinha... Vou dizer que o fogo foi apagado, porque o fogo se apagou sozinho, né? Ele queimou tudo e se extinguiu. Apesar do enorme esforço das brigadas e das populações locais aí para contê-lo, né? Mas foi muito difícil conter. E ela foi encontrada numa circunstância muito típica e que não parece, para nós, flores do asfalto, não parece comum, mas para quem mora no Pantanal ela foi encontrada dentro de uma manilha. Manilha é aquele cano enorme, grande, que fica em geral em regiões que alagam, portanto o Pantanal tem muitas manilhas, para passagem de água, principalmente água da chuva em períodos chuvosos. E os animais se abrigam ali, normalmente durante o tempo de calor, porque é mais fresco, até 7 graus mais fresco dentro da manilha, e quando tem incêndio, porque está debaixo da terra. Não é uma situação de total segurança, mas é mais seguro do que em outros lugares. E ela foi encontrada ali e eles começaram a observá-la e viram que ela estava muito apática, que não estava se mexendo, que não estava saindo para beber água. E com uma lente de maior capacidade de zoom, conseguiram perceber que ela estava com as patas queimadas. E daí eles decidiram fazer uma intervenção, que só é feito em último caso, sedaram a Itapira com um dardo, que é lançado por uma arma de pressão, de ar comprimido, como aquela que a gente vê nos filmes, né? E aí eles têm 1 hora para cuidar dela nesse período. E constataram que ela tinha queimaduras de 2º grau nas 4 patas. A gente tem imagens da Itapira sendo atendida. Com esse tipo de ferimento,
você não pode devolver o animal para a natureza porque ela não vai conseguir, vai ficar vulnerável, pode ser predada, pode ir por outra onça, não vai conseguir se alimentar, não vai conseguir caçar, enfim. Então ela recebeu os primeiros socorros ali mesmo na estação do On Safari e foi mandada para uma cidade perto de Brasília, no interior de Goiás, que tem um hospital especializado em atender animais que são resgatados e tem uma especialidade em tratar felinos, inclusive onças. E foi uma viagem de 17 horas entre Miranda, no Pantanal, e essa cidade. Ela foi eu vi as imagens, numa jaula dentro da caçamba de uma caminhonete, com ar-condicionado, enfim, tentaram deixá-la o mais confortável possível, com câmera dentro para ver se ela estava estressada ou não. Então, chegou lá, ficou 2 meses sob tratamento, e esse tratamento envolve você limpar a ferida, passar pomada cicatrizante, depois fazer um curativo, além de todos os medicamentos de suporte, né, para evitar inflamação, infecção, etc. Durante quase 60 dias e finalmente conseguiu uma recuperação plena e voltou. Depois de 60 dias, fez a mesma viagem de volta lá para Miranda e foi reintroduzida exatamente no mesmo lugar onde ela foi capturada, dentro da mesma manilha, para ela não perder a sua referência geográfica. E a gente tem o vídeo do momento em que abrem a jaula e ela entra na manilha de volta, e depois tem a foto dela dentro da manilha, já com o colar de GPS no pescoço. A história tem um final feliz porque, além dela ter sido reintroduzida, eles fizeram um acompanhamento pelo colar de GPS, depois por avistamentos, por câmeras fotográficas que são colocadas como armadilhas fotográficas, né, no meio da mata ou no meio dos campos. Conseguiram rastreá-la e, desde então, ela já teve 2 ninhadas de oncinhas. Uau! E aí o Ricardo Arraes me falou uma coisa que eu não tinha pensado, mas que é óbvia para quem pensa, não é o meu caso, que é o seguinte: quando morre uma onça fêmea, como a Gaia, não é uma onça que você perde 30 onças. Por quê? Porque cada onça vai provavelmente ter 2 crias por ano. E ela tem um período fértil de 15 anos. Então, se você perde uma fêmea, você está perdendo ela e todas as 30 crias que ela vai ter ao longo da sua vida fértil, e todas as crias dessas 30 crias, entendeu? Então, é um impacto que não é, perdeu uma onça, não. Você perdeu uma onça e toda a árvore genealógica que veio depois. A outra onça que foi também capturada com os mesmos tipos de ferimento também teve um final feliz. Essa daí foi tratada no hospital do Ibama em Campo Grande, no próprio Mato Grosso do Sul. E também tem a história de 2 antas que passaram pelo mesmo problema, também tiveram as patas queimadas, tiveram uma recuperação aí com queimaduras de até 3º grau, porque a anta tem 3, como se fossem pequenos cascos, ou quase que unhas grandes, né? E essas queimaram, então precisou tirar, o período de recuperação foi maior, e era um filhote, o Valente, que precisou de mais cuidados, porque ele precisou ser quase que treinado para porque ele estava sem a mãe. Então, o pessoal do projeto Tapiraí, que é outro projeto que cuida especificamente de antas, precisou praticamente ensiná-lo a se virar na mata, e conseguiu ser reintroduzido com sucesso também. Então, são 4 casos que podiam ter terminado em tragédia e terminaram de uma maneira positiva. E, enfim, o que eu acho que fica para mim disso daí é que, embora seja a intervenção humana que provoca a mudança climática e que, às vezes, até provoca a queimada, né, que vai
resultar nessa tragédia, esse incêndio que pegou essa área específica de Miranda, lá no Pantanal, pulou 2 rios, pulou o Rio Negro. Isso é inacreditável. Você imagina um rio do tamanho do Rio Tietê, você tem fogo num lado da margem, e o fogo é tão grande que ele consegue pular o rio para o outro lado da margem e continuar, né? É muito impressionante. E esse incêndio pulou 2 rios, pulou o Rio Negro e o Rio Aquidauana, e queimou milhões de hectares. E foi provocado, segundo se apurou depois, por um caminhão que atolou num areal e começou a fazer muita força para sair, pegou fogo, e esse fogo do caminhão destruiu milhões tinha um vento muito forte, estava tudo muito seco, a temperatura estava alta, o vento estava forte, a umidade estava baixa. São os 3 fatores fatais que provocaram esse desastre. Mas enfim, mesmo quando o homem é responsável, né, quando o ser humano é responsável pela tragédia, ainda há alguns seres humanos que ajudam a minorar os efeitos da tragédia e, sem querer ser poliana, acho que vale a pena contar a história deles, né? Através da história dos animais, porque pelo menos assim a gente não corta os pulsos quando termina o programa. Trabalho muito isso mesmo, né, de resgate e preservação desses animais que fazem o ecossistema do Pantanal ser tão rico e visitado no mundo inteiro. Exatamente. Não tem lugar no mundo que você tenha a concentração de onças que você tem lá. Só nessa região de Miranda, aí da Fazenda Caimã, eles estimam que tenha 60 onças, pelo menos, que frequentam a área. Algumas são as fêmeas são territoriais, né? Elas ficam fixas em determinadas áreas, e os machos vão dominando determinadas áreas bem maiores, mas acoplando com várias fêmeas, e depois troca, né? Porque é importante para você ter uma mudança aí do banco genético e tal. E é muito impressionante, Thaís, porque eu fiquei lá 5 dias e eu encontrei onça umas 10 vezes, 2 vezes por dia. De fato, elas estão lá. E não é a mesma onça, não, aquela que só tem o colarzinho. Eu pensei, só vou ver onça com colar, né? Porque eles acham pelo GPS. Não, a gente viu uma onça de colar, as outras todas não tinham colar. Vi, inclusive, onça transando, Thaís Bilenque. Pois é, cenas explícitas de animais. Exatamente. Muito legal. Quem sabe um dia, né? A gente vai... Recomendo. Bom, Thaís Bilenque, chegou a hora mais importante do programa, que é a hora da inteligência artificial, vulga Horácia. E para o nosso torneio cinematográfico de frases, e você está muito à frente. Você está ganhando de 7-5-1. O 5 sou eu, o 1 é a Horácia. 7-1 para a inteligência humana. Vamos lá, Horácia. Quem que é dessa vez? Opa, Toledo! Salve, Thaís! As frases de hoje foram supostamente ditas por Fernanda Montenegro. Frase 1. O teatro é um caso de amor, mas o cinema é o meu casamento. Frase 2. Ver minha filha triunfar é a constatação de que o DNA do teatro é indestrutível. Frase 3. Eu sou uma prova viva de que a cultura resiste a todos os vendavais. Muito bem. Temos resposta aí, Thaís Bilenque? Vamos mostrar. Olha. Thaís Bilenque diz que a primeira é falsa, eu também digo que é falsa. Thaís Bilenque diz que a segunda é falsa, eu digo que é verdadeira. E na terceira nós dois dizemos que é verdadeira. Então, na melhor das hipóteses, eu vou fazer um ponto a mais que ela. Na pior, eu vou perder de mais um ponto de diferença. Diga lá, Horácia. A primeira frase é falsa. Fernanda disse exatamente o contrário durante o lançamento do filme Central do Brasil. A segunda frase também é falsa. A terceira frase é verdadeira e foi dita no discurso de posse de Fernanda na Academia Brasileira de Letras, em 2022. Thaís Bilenque gabaritou. Gabaritei. Saí de 7, fui para 10. Você saiu de 5 e foi para 7, certo? Não, eu tinha... exatamente. De 5 fui para 7 e a Horácia continua com umzinho só. Thaís Bilenque, você bateu... junto. Acho que você bateu o recorde aqui de pontos nos nossos torneios. Foi o último torneio cinematográfico, diretora?
Eu tenho mais uma chance, Thaís Bilenque, mas é praticamente impossível, porque eu preciso acertar as 3 e você precisa errar as 3. Você vê que de cinema eu não entendo nada, né? O meu consolo é que a Horácia entende menos ainda. Vamos então ver as manifestações do nosso público? Vamos ver, vamos começar com a Lina Maria no Spotify. Opa, salve! Como fiquei feliz quando foi anunciada a estreia da Hora e desde então não perdi um episódio. Como humorista de carteirinha, venho gentilmente fazer uma crítica construtiva. Em tempos de fake news, saber as fontes torna-se cada vez mais fundamental e tem sido cansativo e desnecessário esse papo de pesquisas feitas por fontes ocultas, mesmo que o Toledo afirme ser da sua confiança. Só hoje foi um bloco inteiro sobre as pesquisas dessas tais fontes. Muito bom, Lina. Sua crítica é fundamental. Ela está se referindo ao programa da semana passada, né? Agora, a diferença entre fake news e jornalismo é a checagem, né? Você tem todo o direito de saber como ela é feita e é o que eu vou tentar explicar aqui agora. Em geral, Lina, políticos e empresários têm acesso a muito mais dados, a muito mais pesquisas do que nós mortais, porque eles compram pesquisas que nós não temos dinheiro para comprar. Compram no sentido de contratar, né? Essas pesquisas que não são divulgadas, elas podem até definir as eleições, porque elas não são registradas no TSE, mas elas são muito úteis para definir as estratégias de campanha, para definir se um empresário vai apoiar A ou B, enfim, elas são realmente influentes nos seus resultados. Eu busco acesso a elas, a essas pesquisas não divulgadas, justamente para entender as estratégias reais dos partidos e dos lobbies empresariais. Estratégias que vão muito além do discurso que eles vendem para o público, né? Então, para descobrir o conteúdo dessas pesquisas, muitas vezes a gente tem que assumir compromissos. E contar um milagre sem dar o nome do santo pode ser um desses compromissos. Mas, para eu levar uma pesquisa dessas para o ar e contar para vocês, ela precisa passar por 4 filtros obrigatoriamente. Primeiro, que o Instituto precisa ter um histórico ético e técnico. Não é qualquer instituto que eu levo a sério e vou reproduzir o resultado para vocês. Segundo, eu preciso ler o relatório original para checar a consistência interna dos dados. Quer dizer, não é que vazam um número ou outro, eu preciso ver o relatório inteiro. Terceiro, os resultados precisam conversar com as tendências de pesquisas públicas que já foram divulgadas. Se vier um resultado completamente diferente, que tem uma curva que não encaixa na curva das outras pesquisas, eu também não vou levar em conta. E, finalmente, a pesquisa precisa revelar algo que seja estrutural, não apenas uma oscilação momentânea de um candidato ou de outro. Então, quando esses 4 critérios são atendidos, eu invisto as minhas raras sinapses para cruzar os números dessas pesquisas com o que eu já tenho no meu banco de dados, com outros indicadores que eu já sei pela literatura e por pesquisa própria que são importantes, para oferecer para vocês uma análise, não apenas uma notícia. Eu não estou dando a notícia daquela pesquisa, estou dando uma análise sobre o resultado daquela pesquisa que passou por todos esses critérios que eu mencionei acima. Eu te agradeço, Lina, por me dar essa chance de explicar o processo profissional que eu uso, né, já há 40 anos, para escolher o que eu vou falar e o que eu não vou falar. Justo, Toledo. Olha, tem uma outra crítica aqui direcionada a mim, na verdade é uma correção, porque eu disse que o Caiado se lançou candidato a presidente em 1989 pelo PFL, mas naquela campanha ele foi candidato pelo PSD, não o PSD do Kassab, um PSD que já não existe mais, então fica feita a correção. Só por curiosidade, Thaís, que eu não lembrei na hora desse detalhe, mas esse PSD pelo qual o Caiado foi candidato era um partido de um ex-ministro da ditadura, do César Caus, político cearense, e que depois perdeu o controle do partido para o Nabi Abichedid, que quem é de São Paulo sabe quem é, porque ele foi o dono da Federação Paulista de Futebol durante muitos anos, do Bragantino, era um político, digamos assim, da escola Maluf de política, né? E esse partido acabou praticamente por causa de um escândalo,
foi o escândalo da compra de mandatos. E 3 deputados acabaram cassados, e um deles foi o Onaireves Moura, que era presidente, não por acaso, da Federação Paranaense de Futebol, e que foi acusado de pagar em dólar, $50 mil para deputados trocarem de partido e, enfim, acabaram cassados por falta de decoro. Ele foi processado, condenado em vários outros processos, se eu não me engano está preso, porque ficou foragido muito tempo. E Onaireves, você sabe o que é? Thaís Bilenque, não é do seu tempo, Onaireves, né? Onaireves é Severino ao contrário. Você vê que escândalo também é cultura. É isso aí, Toledo. Vamos lá. Olha, o Francisco Jardim Rios escreveu no Spotify: saudações da congelada Berlim. Estou contabilizando meus pontos contra a Horácia Hollydiana. No momento, estou na segunda colocação com 6 pontos. Cuidado, Thaís, estou chegando. Francisco, você está chegando, já estou voltando, amigo. Olha, a Alessandra Magna escreveu no Spotify: signo de Aquário, de pessoas inteligentes. Fiquei feliz em saber que temos o mesmo signo. Eu sou do dia 15 de fevereiro. Eu também fiquei feliz em saber que eu sou de Aquário. É isso aí. Até a próxima semana, Thaís Bilenque. Até, Toledo.